Então, queridos irmãos e irmãs, queridos guerreiros do Exército de São Miguel, é sempre uma alegria muito grande estar com vocês, porque a vida ela é sempre uma batalha, né? E nós vamos conseguir com certeza vencer. Hoje mesmo o próprio Evangelho de Jesus nos motiva e, por que não dizer, nos conforta diante de tantas tribulações que nós passamos no mundo. Estamos vivendo um período especial, estamos vivendo a novena de Pentecostes, estamos vivendo esse tempo já no finalzinho do tempo da Páscoa, e o final desse período bonito de Páscoa é um tempo em que se evidencia a presença do Espírito Santo tão presente na história da Igreja, da humanidade e da nossa fé. Nós vamos refletir hoje, nesta noite, porque precisamos do Espírito Santo, né? Por que, irmãos e irmãs, nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida, né? Gostaria, antes de iniciar e falar para vocês aquilo que o Espírito Santo vai também me motivar e conceder como graça para a gente rezar e refletir, trazer já presente, claro, serão evidenciadas mais no texto essas intenções, mas desde agora eu gostaria de colocar as pessoas que pedem as nossas orações, né? Sempre quando é anunciado que eu estou aqui, logo cedinho, após o texto da manhã, muitas pessoas já vão no privado, nas redes sociais, pedindo: Padre, reze por mim. Quero colocar a minha cidade no Piauí, a cidade de Piripiri, que com certeza muitas pessoas nesse momento estão participando. Colocar também a paróquia de São Pedro e São Paulo, grande número de pessoas também nesse momento. E você, que aí embaixo está colocando a sua prece, as suas intenções, enquanto nós vamos falando, enquanto nós vamos rezando, porque, na verdade, esse momento de conversa sobre o Espírito Santo é uma oração, porque nós vamos falar daquilo que nós cremos, né? Então, por que precisamos do Espírito Santo, né? Antes de falar, irmãos e irmãs, das motivações, da necessidade que nós temos do Espírito Santo, nós devemos também entender o que é o Espírito Santo, né? Pode ser que, no nosso contexto também atual, nós não sabemos também fazer a distinção das pessoas da Trindade, quem é o Espírito Santo, o que ele faz, como ele atua, como ele age, né? Conhecendo esta experiência do Espírito Santo em nós, né? Já na igreja ele realiza todas as coisas, mas conhecendo ainda mais o seu poder, a sua força, a sua graça, nós vamos compreender também a história que nós vivemos. Nós não podemos conhecer o Espírito Santo sem recorrer àquilo que é o dado da nossa fé, né? O que o próprio Catecismo diz sobre o Espírito Santo. O número 685 do Catecismo da nossa igreja vai dizer que crer no Espírito é, portanto, professar que o Espírito Santo é uma das pessoas da Santíssima Trindade, consubstancial ao Pai e ao Filho, adorado e glorificado com o Pai e o Filho. Então, o Espírito Santo, irmãos e irmãs, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E já começo logo dizendo para você, não podemos pensar as pessoas distintas da Santíssima Trindade de forma separada, agindo apenas em um momento da história de fé da Igreja. Quando falamos do Pai, nós falamos também do Filho e do Espírito Santo. Quando falamos do Filho, falamos obviamente do Pai que enviou o Filho e falamos também do Espírito que gera comunhão. Por isso, não podemos falar das pessoas de forma distinta, como se fosse separado, como se fossem repartições, né? Isso é um grande perigo que nós temos quando falamos de Deus, quando falamos da Santíssima Trindade. Portanto, o próprio Catecismo já diz, o Espírito Santo é uma pessoa divina, né? O Espírito Santo é Deus. É claro que na história da humanidade, nós fomos também compreendendo aos poucos, ao longo de toda a história de fé da Igreja, também a missão e o papel do Espírito Santo. É claro que Ele que faz todas as coisas, Ele que existia antes de tudo, né? Mas a maneira como nós compreendemos o Espírito Santo
perpassou, podemos assim dizer, por toda a história da humanidade. Primeiro o Pai, né, que faz todas as coisas. Depois o Filho, que é a palavra encarnada, que é enviado a nós. E o próprio Jesus que diz: eu vou para o Pai, mas enviarei para vocês o Espírito da verdade. Em João 12, versículo 16, vai estar bem presente que este Espírito nos ajudará a compreender todo o processo da história. Por isso, irmãos e irmãs, nós não podemos viver a nossa vida de fé sem compreender o Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos de Deus. Esses dias que nós celebramos o tempo da Páscoa, é um tempo muito propício para compreendermos a dimensão da nossa história de fé. Quando nós rezamos, quando nós vivemos o tempo da Semana Santa, nós rezamos muito forte os dados da nossa fé. Padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Essas dimensões da nossa fé foram vividas tão intensamente no tempo da Semana Santa, quando nós vivemos no Tríduo Pascal, quando nós tivemos, graças a Deus, neste ano, a oportunidade de fazer todos os ritos em muitas paróquias durante a Semana Santa, reviver os dados da nossa fé. Quando nós rezamos também, ressuscitou ao terceiro dia, que também nós professamos isso na nossa fé, nós celebramos aquele grande domingo de Páscoa que vai nortear toda a vida da igreja, a vida litúrgica, os tempos, a nossa história, a vida de santidade, o caminho que nós iremos percorrer. E é claro, nós também professamos, eu creio no Espírito Santo. Por isso, esse tempo que nós vivemos da Páscoa, ele é muito oportuno para entender a nossa fé. Nós não podemos viver a nossa vida espiritual sem compreender essa dimensão da Páscoa. Os primeiros domingos, a igreja vai sempre ressaltar a presença de Jesus ressuscitado no meio da igreja. Esta igreja triste, abatida, os apóstolos desanimados. Então Jesus aparece para confirmar que ele agora é o vencedor de todas as coisas, inclusive da morte. Os últimos domingos do período da Páscoa, que nós vivemos isso em 7 semanas, nós vamos compreendendo como agora a igreja, conhecendo que Cristo está vivo, vivendo a presença de Cristo no meio de nós, como esta igreja agora vai se reconfigurar sem a presença de Jesus mais histórico no meio de nós. Que nós celebrávamos ontem, o domingo da Ascensão, quando o próprio Cristo vai para o céu, abençoa os apóstolos, pede que eles permaneçam até a manifestação de todas as coisas. E agora, depois dos 40 dias, nós vivemos esse novenário em preparação à grande promessa. O próprio Jesus disse: o Espírito Santo, ele será o advogado, o Espírito Santo será o Paráclito, o Espírito será o Espírito de verdade que nos vai entender todas as coisas. Por isso, nós não podemos, na nossa vida, viver sem essa dimensão do Espírito Santo, que é Deus morando no meio de nós. Por isso, no próximo domingo, nós vamos celebrar o domingo de Pentecostes, o final da festa das 7 semanas, quando se realizou o cumprimento de todas as coisas, quando se realizou aquilo que Cristo havia falado: quando eu for para o Pai, o Espírito vai revelar todas as coisas. Não é que Jesus não tinha falado tudo, ou então que nós podemos pensar que Jesus tinha falado só pela metade, Mas o Espírito Santo nos ajuda, podemos assim dizer, a processar os tempos da história. O Espírito Santo nos ajuda a entender tudo aquilo que aconteceu, porque o Espírito Santo é Deus morando dentro de nós. Nós não podemos pensar que aquele domingo que nós vamos viver agora, que é o domingo de Pentecostes, apenas como uma festa de uma manifestação particular, de dons que serão dons específicos apenas para uns e outros não.
o Espírito Santo ele foi derramado em abundância nos nossos corações, principalmente no dia que nós recebemos o nosso batismo, né? Imaginem que a mesma força de Deus que está lá no coração do Papa Francisco, no coração das religiosas, dos religiosos, dos bispos, dos padres, dos leigos, de todas as pessoas da igreja, é o mesmo que está no coração de todos os fiéis, sem distinção, né? Sem privilégios, porque este amor de Deus prometido por Jesus, ele foi derramado naquele dia de Pentecostes para que a gente pudesse entender a história da salvação. E por que nós precisamos do Espírito Santo? Nós precisamos, queridos irmãos e irmãs, porque nós não vamos compreender a história presente sem a ação do Espírito Santo, que age aonde quer, que faz conosco, que transforma todas as coisas, que nos envolve em todas as dificuldades, que nos ajuda a compreender, que nos ajuda a discernir nesse tempo atual que nós estamos passando, podemos assim dizer, no finalzinho do que nós chamamos a pandemia, com tudo aquilo que ela trouxe de negativo para a sociedade, para muitas famílias. Nós precisamos discernir, à luz da fé, os caminhos que nós devemos percorrer, os caminhos que a igreja vai percorrer. Quem vai fazer isso em nós? É o Espírito Santo. Não existe pessoa superdotada com o Espírito Santo. O que deve existir são exatamente pessoas que se abrem mais a esta graça do Espírito Santo. Porque como ele é amor, como ele é dom, como ele é graça derramada dentro de nós, quem mais se abre, quem mais se disponibiliza a viver esta graça de Deus, tanto mais será repleto do Espírito Santo. Por isso que na vivência dos sacramentos, que também é graça e obra da manifestação do Espírito Santo, não existe mágica, né? Sempre quando estou realizando o sacramento do batismo, eu sempre falo isso para os pais, né? Alguns pais, eles imaginam que aquele sacramento acontecerá uma mágica, né? Eu sempre explico, não é mágica, o que vai acontecer é uma disposição para a graça. Por isso que o batismo é uma marca indelével na vida do cristão, porque como o Espírito vai progredir em nós, se nós também nos abrirmos e fizermos também a nossa parte. Por isso a importância da participação ativa na igreja dos pais, das crianças, do povo de Deus, porque o Espírito ele vai realizando as suas graças dentro de nós, à medida também que nós vamos nos abrindo. Por isso nós precisamos do Espírito Santo para caminhar na história, porque agora nós não temos mais o Jesus histórico no meio de nós, né? Todos os apóstolos e a Virgem Maria tiveram o privilégio de conviver, de estar com ele, mas agora nós temos a graça. E nós não vamos compreender essa história da humanidade sem a ação do Espírito Santo, que não age separado, mas ele age em comunhão, porque ele é Deus uno e trino. Como eu disse no início, não podemos pensar a ação do Espírito Santo separado do Pai e do Filho, né? O Pai, na sua dimensão mais bonita de amor, envia o Verbo, o seu Filho amado. E o Espírito faz a comunhão, já que ele é consubstancial ao Pai e ao Filho. Isso, na história da Igreja, foi tendo uma compreensão, principalmente na doutrina da Trindade, né? Santo Agostinho falava muito dessa dimensão, mas uma dimensão caritativa do amor, né? O Espírito é aquilo que une. Por isso, em Pentecostes, a Igreja agora ela é chamada agora a ser manifestada ao mundo por essa ação do Espírito Santo, que é esta força que vai enviar a igreja a todos os lugares, que vai dar coragem, que vai dar paz, né? Lembremos que quando Jesus apareceu para os discípulos pela primeira vez, ele disse: a paz esteja convosco. Desejou a paz, enviou a paz, que é o primeiro dom do Cristo ressuscitado, soprou sobre eles, enviando também o Espírito Santo, e deu a possibilidade do perdão. Os pecados que vocês perdoarem serão perdoados, e vice-versa, não serão perdoados. E assim, nós recebemos já naquele dia também este mesmo Espírito Santo. Por isso ele age no meio da igreja, no meio da história da salvação.
E nós precisamos desse Espírito, como disse já mais uma vez, para compreender o desenvolvimento da história, né? Não basta só compreender uma dimensão do Espírito, mas compreender que ele está na história da igreja e vai nos ajudar a entender. Por isso, o próprio catecismo vai dizer alguns lugares em que nós também experimentamos o Espírito Santo, onde ele age, né? Onde a sua graça se faz presente na igreja, na história da salvação. O número 688 do Catecismo vai dizer que nós experimentamos esta comunhão do Espírito Santo. Primeiro, nas Sagradas Escrituras, porque toda ela é fruto do Espírito Santo. Nós conhecemos Jesus, nós conhecemos Deus Pai e nós conhecemos o Espírito Santo a partir daquilo que o próprio Espírito suscitou nos textos sagrados, a partir dos autores sagrados que foram também cheios do Espírito Santo. Nós conhecemos também a Trindade, no sentido de compreensão, não do seu mistério, mas de saber da existência e da sua eficácia, porque Jesus nos revelou através da palavra de Deus. Então, o Espírito Santo, ele está presente nas Escrituras, tal qual ainda hoje, como também falou há muitos anos atrás. Por isso, vejamos, irmãos e irmãs, e querido povo de Deus que nos acompanham agora, vejamos a necessidade de não só ler a palavra de Deus, mas de proclamar a palavra de Deus com o coração, de estar aberto a esta escuta da palavra de Deus, porque são palavras divinas, não são historinhas. As Sagradas Escrituras são palavras vivas e eficazes. Por isso, devemos sempre ter uma atenção e uma obediência à palavra de Deus. Por isso, nós a ouvimos todos os dias, nós escutamos e nós também a meditamos. Depois, nós experimentamos o Espírito Santo na tradição de que os padres da igreja são testemunhas sempre atuais. E aí a igreja, ela guarda uma riqueza imensa de tantos padres, né, tantas pessoas que no início do cristianismo deixaram registrado estas ações do Espírito Santo, principalmente na liturgia, no sacramento e também no próprio testemunho de fé. Também o Espírito Santo, nós experimentamos esta força do Espírito Santo no próprio magistério da igreja que ele assiste, né? O Espírito Santo que Jesus soprou sobre os apóstolos, também lá sobre a cabecinha de Pedro, é o mesmo que está também no coração e na cabeça do nosso querido Papa Francisco e de todo o colégio apostólico. Que a igreja, ela é regida, ela é governada por esta ação do Espírito Santo, que se faz também presente naqueles que estão à frente também da igreja, porque foram escolhidos por obra do Espírito Santo. Por isso a nossa obediência ao Papa, por isso a nossa obediência aos bispos e àqueles que estão à frente também da igreja, porque tem a missão de ensinar, porque a sua pedagogia é uma obra também do Espírito Santo. Depois, o Espírito Santo, ele é experimentado e vivido, isso eu digo até com muito mais intensidade, talvez visibilidade de fé para todos os fiéis, na liturgia sacramental, através das palavras, dos textos bíblicos, dos símbolos em que o próprio Espírito Santo nos põe em comunhão com Cristo. E vejam, por que nós precisamos do Espírito Santo? Até para viver bem a vida sacramental. Muitas pessoas, às vezes, elas põem resistência quando na igreja, quando na sua paróquia e a sua diocese, se faz algumas restrições até para receber alguns sacramentos, porque se são graças do Espírito Santo, são obras do Espírito Santo, e o Espírito Santo se manifesta nos sacramentos da igreja, estes sacramentos não podem ser recebidos de qualquer maneira. Por isso, você que deseja batizar o seu filho, imagine que esse batizado vai ser graça do Espírito Santo. Você que nesse momento pensa, ou às vezes tem no coração essa resistência em abraçar o sacramento do matrimônio, saiba que o desejo de pedir, de se dirigir até o altar, é uma obra do Espírito Santo. E ele vai se manifestar nos símbolos, nos cantos, no gesto, na aliança, na água, na unção com o óleo. Assim também,
no sacramento do Santo Crisma, que é a manifestação litúrgica mais visível também da confirmação do batismo, que é obra do Espírito Santo, e até mesmo aquele sacramento bonito realizado na casa dos idosos, a unção dos enfermos, né? Sempre, hoje eu tive a alegria de estar com as filhas da caridade, as irmãs idosas, e é tão bonito assim o respeito ao sacerdote e esse convite de dizer assim, nós estamos vivendo sob a ação do Espírito Santo, né? Eu perguntava a uma irmã, como a senhora está, né? Ela diz, eu estou vivendo sob a ação do Espírito Santo, porque se tirar as virtudes, não fica mais nada, né? E assim nós vivemos sob a ação do Espírito Santo, que se manifesta na própria liturgia e na riqueza da liturgia da igreja. Experimentamos também este Espírito Santo, e isso nós devemos ter bastante cuidado e talvez dedicar uma atenção maior. Nós precisamos do Espírito Santo para rezar bem, né? Porque a oração é uma comunhão espiritual entre nós e Deus. E esta comunhão, ela deve ser plena. Por isso, as nossas orações, elas não podem ser repetições, elas não podem ser formalismo, elas devem ser uma ação do Espírito Santo que me leva a entrar em comunhão com Deus. Por isso, a oração, ela vai ser sempre um desejo de comunhão e não de compromisso, no sentido de cumprir uma regra e um horário, seja o terço, seja as orações mais simples que nós fazemos, seja qualquer momento de oração mais profundo, diante do Santíssimo, a sua oração pessoal. Esse momento que nós estamos vivendo agora, como eu disse para vocês, não se trata, não é outra coisa se não for um momento de oração. Porque a própria pregação, a parte introdutória, as intenções pelos estados já presentes, a música, já o Santo Terço, o testemunho, tudo isso é obra do Espírito Santo. E a oração nos leva a uma intimidade, porque o Espírito Santo, ele faz a comunhão das pessoas divinas e fará também conosco com o coração da Trindade. Por isso, quando rezamos bem, rezamos iluminados pelo Espírito Santo, nós entramos em comunhão com o coração da Trindade. Porque o que é a santidade? A santidade é deixar Deus morar totalmente dentro de nós. Por isso o pecado nos afasta, por isso o fechamento à graça de Deus nos impede de alcançar essa santidade, porque o Espírito vai sempre abrindo as portas, e aí à medida que Deus vai entrando dentro de nós, nós vamos nos santificando. Então os santos foram as pessoas que deixaram Deus morar totalmente dentro deles. Depois, o Espírito Santo também ele é experimentado nos carismas e nos ministérios pelos quais a igreja ela é edificada, né? Tantas congregações, tantos ministérios, tantos serviços que são obra do Espírito Santo, né? O próprio Instituto Res é uma ação do Espírito Santo para o tempo histórico da igreja. Durante toda a história da salvação, o Espírito Santo suscitou no coração de tantos homens e mulheres esta capacidade de manifestar essa graça de Deus em certo tempo da história, né? E agora, graças a Deus, nós temos o Instituto Res, que é um sinal do Espírito Santo, que nos ajuda a rezar, que faz as pessoas acordarem de madrugada para rezar. Por isso o Espírito Santo nos ajuda a discernir. E esses dias eu conversava com algumas pessoas, como também ontem na homilia, ressaltei uma entrevista, aliás, uma publicação de um jornal online que dizia que acordar 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, há um alto índice de estresse, né? E eu vi que nessa reportagem havia uma ação do mal, né? Porque o Brasil todo está acordando 3 horas e 4 horas da manhã para rezar. Então, a oração não vai nos estressar, pelo contrário, nos põe em comunhão, né? O que estressa é exatamente não dormir à noite para ficar mexendo no celular, isso sim. Mas se for para rezar, isso pelo contrário, as pessoas cheias do Espírito Santo, elas são serenas, são tranquilas, amáveis, porque amam sem medida, a partir daquilo que elas deixaram entrar também dentro do seu coração, que é o Espírito Santo. Por isso, os carismas e os ministérios da igreja, eles edificam o corpo místico de Cristo presente neste mundo, que é a nossa igreja. Depois, para finalizar, nós testemunhamos, nós vivemos também essa dimensão dos santos, do Espírito Santo, na vida de tantos santos, nos quais eles manifestam a sua santidade e continuam também a obra da salvação.
Isso está no Catecismo da Igreja, número 688, onde nós experimentamos o Espírito Santo. Então, queridos irmãos e irmãs, vejam a necessidade que nós temos de nos abrir e pedir e criar essa intimidade com o Espírito Santo, que é Deus. Não é uma pessoa ali separada, é distinta, porém, no sentido do mistério da Trindade, mas é una, porque é Deus que se manifesta na sua ação mais bonita, amorosa. Se como Pai Ele cria todas as coisas, em Jesus Ele salva, no Espírito Santo Ele santifica, renova, ama, dá vigor e faz com que a gente possa caminhar e discernir a história que nós vivemos. Por isso, sejamos abertos à graça do Espírito Santo. E ao chegar aquele domingo bonito em que a liturgia vai celebrar o final das 7 semanas, essa novena de Pentecostes realizada após a ascensão do Senhor, nós possamos nos abrir para viver verdadeiramente um novo Pentecostes na igreja. A cada ano, na liturgia da igreja, nós renovamos o Pentecostes quando o Espírito Santo ele é novamente derramado em abundância dentro de nós. Por isso, nós devemos, irmãos e irmãs, viver para a graça de Deus. Por isso, vejam a necessidade que nós temos de acolher e viver o Espírito Santo dentro da nossa vida, se abrindo para esta graça tão importante e essa dimensão tão bonita. A igreja, ela vive esse tempo bonito de preparação para vivermos a celebração de Pentecostes, a graça do Espírito Santo, que é quando a igreja ela vai ser apresentada para todo mundo na sua dimensão do êxodo, dessa saída de ir ao encontro do outro para levar verdadeiramente o amor. Que os nossos grupos, as nossas congregações sejam verdadeiramente sinais desse amor de Deus que se manifesta pelo Espírito Santo. E você que está em casa, que está nesse momento também rezando conosco, vamos compreender melhor o Espírito Santo. Compreender no sentido de amar, e não desvendar, porque Ele é Deus, Ele é mistério. Mas vamos, sim, nos abrir a esta graça renovadora. O Espírito refaz todas as coisas. Refaz toda a tristeza, refaz toda a solidão, refaz o nosso caminho, nos traz de volta à igreja, nos abre a graça da escuta da palavra de Deus, nos faz compreender todas as dimensões da história que nós vivemos. E nesses tempos difíceis, pelos quais também a igreja passa, que ela seja revigorada com a graça desse Espírito Santo. Por isso eu desejo para todos vocês que estão aí em casa nos acompanhando, uma feliz festa de Pentecostes. Que o Espírito Santo, esta graça da igreja também manifestada ao mundo, presidida pela Virgem Maria, também no cenáculo, junto com os apóstolos, se renove naquele domingo tão bonito que nós iremos viver. Deus abençoe vocês, sejamos felizes e deixemos o Espírito Santo agir em nós, porque nós precisamos do Espírito Santo.